Vamos te contar uma história que é muito antiga, mas quase ninguém conhece. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, mas de uma forma diferente. Para você entender melhor o que eu vou te contar, eu tenho que te explicar duas coisas: onde eu estou e com quem eu estou. Eu estou no município de Jaraguá, estado de Goiás, a 120 quilômetros de Goiânia. Jaraguá é um município brasileiro no estado de Goiás, situado no Parque Ecológico da Serra de Jaraguá. É um município emancipado de Pirenópolis e se inclui na microrregião de Anápolis, Trício, conhecido por seu patrimônio cultural, sendo uma das cidades mais antigas do estado e por ser considerada o maior polo de confecções do Centro-Oeste. E eu estou com a historiadora Maria Helena Romanchelli, uma mulher muito estudiosa, é escritora e muito conhecedora da história que nós vamos contar. Nós vamos te contar como surgiu essa grande cidade, a cidade de Jaraguá. Para isso, vamos até o sítio arqueológico localizado no Parque Ecológico da Serra de Jaraguá. Muito bem, primeiro passo, descer do carro, é claro, e chegar aqui nessa fazenda, porque nós estamos visitando, e quem recebe a gente aqui, Maria Helena. Maria Helena, é um prazer estar aqui com você, para a gente fazer agora nossa caminhada para conhecer o sítio arqueológico de Jaraguá, né? Isso, essa fazenda aqui é de uma grande amiga minha, que faleceu recentemente, que eu tenho o maior carinho. Essa é uma fazenda centenária, que a gente não sabe ainda quem foram os primeiros que construíram, mas é uma fazenda extremamente antiga. Vamos então agora conhecer, Maria Helena. Primeiro passo é chupar jabuticaba, né? Tem algumas. Parece que já acabou quase tudo, né? O rapaz está me falando aqui que quase não tem mais. Mas vamos ver se tem algumas, pelo menos. Quem passa por aqui não perde a oportunidade de se deliciar com essa riqueza natural, as jabuticabas, e ainda tomar um ótimo café feito num fogão de lenha. Com a exploração das jazidas auríferas, iniciou-se o povoamento e com o passar dos anos iam surgindo as primeiras habitações, definindo-se as ruas. Em 1748 já estava pronta a primeira capela sob a devoção de São José, do lado sul da serra, aonde nós vamos visitar. Bem, chegamos na igreja de São José. Dona Maria Helena, agora explica para mim um pouco mais ou menos como é que é a ideia da senhora que isso aqui seria antigamente. Olha, na realidade, esse senhor de 100 anos, que eu cheguei a conhecer, graças a Deus, ele nasceu em 1900. Então ele contando para mim, da época, em 1930, tentaram construir uma hidrelétrica aqui. Mas isso já é 200 anos depois, né, da capela. E ele falou assim, olha filha, eles fizeram um servição lá atrás da serra, mas não deu em nada, não prestou, não segurou a água. Mesmo. Aí o povo fala que era praga, porque eles desmancharam uma igreja que tinha lá atrás para fazer essa barragem. E quando ele falou, eu não me interessei muito, porque eu não tinha pesquisado muito ainda, não sabia de igreja nenhuma. Quando eu comecei a achar os livros de óbito e batistério que falavam assim, nasceu no córrego do Jaraguá e batizou na capela de São José, enterrou na capela de São José. Eu falei, mas gente, onde é essa capela de São José? E procurava lá, do outro lado, né, junto com as outras igrejas. Nada. Quando foi um belo dia, a arqueóloga veio fazer esse estudo aqui, que passou a ser um sítio registrado no IFAM, e ela veio estudar isso aqui, até ela estudou, deixou tudo arrumadinho, não estava bagunçado assim não, porque o IFAM fala que eles que vão cuidar, mas não estão cuidando, não é nada, cada vez está ficando pior aqui, né? Então ela falou para mim até o lugar que seria o altar, ela registrou, fez o apanhado de tudo, foi na época do prefeito Nédio, que eu me lembro dela ter contado que o prefeito Nédio cedeu operários para trabalhar com ela aqui. E eu tenho até o trabalho que ela fez, o mapa do trabalho que ela fez, e ela dizendo assim que era a igreja de 100 metros quadrados e um muro em volta de 30 por 15.
E eu tenho esse documento que ela fez, né? Tá lá em casa. Eu tenho esse documento desse registro que ela fez. Era bem visível. Esse paredão aqui que você está vendo só de vez em quando, ele estava bem visível na época. E hoje você vê, se não cuidarem, vai acabar o resto, né? Aqui ela me disse que era o lugar do altar da igreja, né? E eu não sei como ela concluiu isso. Ali seria, aquela parede lá já seria uma parede, uma parte da igreja, do muro da igreja, aliás, da parede da igreja, né? Então era uma igreja de pedra, pelo jeito uma igreja com muita pedra, que você vai ver na barragem, o tanto de pedra que tem ali. Você vai ter uma ideia de quanto de pedra e que tamanho que era essa igreja. Vamos então conhecer a grande barragem construída com as pedras da igreja de São José, pois só assim vamos ter a ideia da proporção desta famosa igreja. Pois é, Maria Helena, chegamos aqui na chamada paredão aqui, que era para ser uma hidrelétrica, né? Exato, em 1930 passou-se a querer energia elétrica em Jaraguá, que não tinha até então, né? Vamos fazer uma hidrelétrica. Então eles acharam que aqui atrás da serra seria o lugar ideal, porque tinha bastante água. Hoje não tem nada, você passou nos córregos, não tem nada, né? Mas naquela época chovia muito, que era uma floresta muito densa, etc. Eles acharam por bem fazer ela do lado de cá. E segundo o senhor Sebastião Chagas, que era um centenário, nasceu em 1900, foi secretário único da prefeitura, não tinha nenhum funcionário a não ser ele. E ele me contou que ele nasceu em 1900, quer dizer, ele estava com 30 anos na época, ele me contou que desmancharam a igreja para fazer a barragem. E não funcionou, a água não segurava a água, ela vazava, sabe? Não funcionou, deu zebra. Então o povo comentava que era praga por ter desmanchado uma igreja para fazer uma barragem. E essa igreja, a gente tem sem saber que igreja que era, até que eu passei a conhecer as óbito e batistério na Capela de São José, óbito e batistério na Capela de São José. Meu Deus, onde é essa Capela de São José? Ligando aos pontos, descobrimos quem é a Capela de São José, que é aquela base lá que nós achamos. Agora, olhando o tamanho dessa muralha aqui, desse paredão aqui, a gente imagina o tamanho e a grandeza também dessa igreja. Segundo a arqueóloga que estudou essa igreja, ela achou as bases certinhas, fez um trabalho excelente lá. E ela disse o seguinte: Maria Helena, essa igreja é muito grande, ela tem 100 metros quadrados e é cercada por um muro de pedra de 15 por 30. Então era uma monstruosidade de pedra que usaram ali, né? E você vê o tanto de pedra que está amontoado, são duas paredes idênticas, né? Uma de um lado, outra do outro. E não segurou nada de água. Teve que optar por outra coisa. Nós chegamos aqui nesse paredão, onde você vê a quantidade de pedras que foi usada. Aqui embaixo a gente vê um ladrão, onde possivelmente a água iria passar caso a barragem enchesse muito. E aqui você tem uma ideia do tamanho e da quantidade de pedras que foi usado para a construção desse paredão. É muito bonito. Bem, gente, eu estou tentando entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês o tamanho desse paredão. Aqui a gente tem até uma dificuldade para acessar, mas eu vou pedir a produção para filmar aqui pra gente o tamanho desse paredão. Pro lado de cá eu tenho um paredão de mais ou menos... Aqui nós estamos no meio desse paredão. Um paredão de mais ou menos 7 a 8 metros. A gente tem aqui um espaço e um outro paredão de lá de mais ou menos 7 a 8 metros. A gente observando o tanto de pedra, a quantidade de pedra usada aqui, até o Ivan pode filmar, pedras pequenas, que estão muito bem firmes aqui. A gente pensa o tamanho que era aquela igreja de São José. É muito grande. E isso é a primeira igreja construída aqui na cidade de Jaraguá. Na época ainda muito pouco conhecida, né? E a gente percebe o tamanho dessa igreja construída para o lado de cá da serra e não para o lado de lá da serra, onde você está nos assistindo agora. A marcha para o oeste, a maior procura das terras agricultáveis, a implantação da colônia agrícola nacional, que resultou no surgimento das cidades de Ceres, Rialma e, por último, a construção da capital federal, Brasília, proporcionando um impulso
desenvolvimentista no município. A produção econômica alterou-se substancialmente, voltando-se mais para a comercialização da produção. Assim, a partir da década de 1940, houve um crescimento urbano significativo. No início dos anos de 1960, Jaraguá sentiu os impactos decorrentes da construção da BR-153, mudando o ritmo de seu crescimento, ganhando oportunidades para ocupar o papel de núcleo comercial, dinamizando sua expansão urbana. Na década de 80, a cidade de Jaraguá vê o crescimento, o domínio das máquinas, elevando a título de capital das confecções. Jaraguá hoje possui uma população, segundo o censo do IBGE de 2010, de 41.870 habitantes. É uma cidade ainda em crescimento, com um povo acolhedor e fiel às suas tradições. Muitos dizem que essa história é mentira, que não foi assim que aconteceu. Mas até que provem ao contrário, esta é a verdadeira história.